comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 21. Nós estamos aí na série sobre a teologia do martírio. Eu costumo dizer que esse não é um tema que é muito atrativo, não é? Não é muito atraente, porque nós vivemos dias em que as igrejas colocam placas "pare de sofrer". E aí você está vindo numa igreja que está ministrando sobre justamente o contrário, que tem sofrimento. Mas eu quero dizer que preparar o corpo é preparar a igreja para um tempo em que ela vai ser muito mais usada no reino. Porque quanto mais perseguirem a igreja, mais a igreja vai crescer. Nos últimos dias a palavra do Senhor diz que haverá um crescimento do joio. Mas também diz que ao mesmo tempo em que o joio crescer, o trigo vai crescer, amém? Então nós cremos que crescerá o joio, mas o trigo vai crescer com poder e graça sobre essa terra. E eu quero crescer junto com você, amém? Então nós vamos continuar e hoje, é o Léo que está ali, Léozinho, hoje nós vamos falar sobre o martírio como expressão de amor. Amém? Nós vimos semana passada o martírio como expressão de alegria. Nós vimos semana retrasada o martírio como ato contínuo. Nós vimos na outra semana, ele me basta. E hoje nós vamos ver o martírio como uma expressão de amor. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 21, a partir do verso 15, nós temos aquele diálogo tão conhecido entre Jesus e Pedro. Quantos já leram essa palavra? Levante a mão. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida e nós sabemos que o Senhor já ministrou ao nosso coração aqui na igreja várias vezes por meio dessa palavra. Mas hoje eu quero que você atente para o cuidado do Senhor em trazer ao coração de Pedro uma revelação que talvez Pedro não estivesse preparado para ouvir. Mas olhe comigo como o diálogo começa, capítulo 21, verso 15. Você pode continuar assentado no seu lugar, contanto que o seu coração esteja reverente à palavra, amém? A palavra do Senhor diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Verso 18. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Verso 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra. E ela, como disse Moisés, ela não é para nós coisa vã, ela é a nossa vida. E nessa noite nós queremos pedir, Senhor, que sobre nós recaia, Pai, esse entendimento de que essa palavra, ela nos sustenta e nos fortalece em dias de tribulação. Que nessa noite nós saiamos daqui, Senhor, transformados e encorajados, completamente movidos no coração, com o entendimento de que o martírio também é uma expressão de amor. Abençoe os nossos corações, que nós recebamos essa palavra, Senhor, que será implantada em nós com mansidão. E nós repreendemos todo roubador de semente. Nós repreendemos o inimigo que vem, as aves do céu que vem para roubar a semente. Nós repreendemos, Senhor, e declaramos que esse lugar é terra fértil, para que a Tua palavra ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, Pai.
Toma conta, Senhor, dos nossos corações. E, Senhor, fala conosco, porque todos nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, falar sobre esse texto, talvez seja o texto que eu mais amo na Bíblia. Já preguei ele aqui uma vez. E hoje o Senhor falou tanto comigo nesse texto. Porque a gente conhece a história de Pedro. A gente já estudou sobre Pedro, né, Valdo? Na escola bíblica. E a gente sabe o processo que Pedro passou para compreender que ele tinha que enfrentar um momento difícil com o Senhor e não fugir dele, como ele fez lá atrás, negando a Jesus. Mas o que me chama a atenção é que nesse encontro que Jesus tem após a ressurreição, aparecer para os discípulos, essa já era a terceira vez que ele aparecia para os discípulos. Jesus, ele não chama Pedro para dialogar sobre o erro de Pedro. Jesus não chama Pedro para conversar sobre o passado de Pedro, a culpa de Pedro, ou sobre Pedro ter negado o mestre. A única coisa que Jesus quer saber daquele apóstolo é: você me ama? Porque, irmãos, o amor é a base de sustentação. Nós temos um tripé de caminhada: a fé, a esperança e o amor. Mas o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, que o maior dos três é o amor. Quando Jesus olha para nós como igreja, ele vê pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos. E o amor de Pedro, ele era um amor assim, imperfeito. E deixa eu te contar uma novidade: o meu amor e o seu amor por Jesus, eles são amores imperfeitos. Na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos falhar, nós vamos muitas vezes envergonhar o Senhor, nós vamos muitas vezes trair o Senhor, negar o Senhor, abandonar o Senhor, mas eu quero dizer que o Senhor continua nos chamando e dizendo: eu só quero saber se você me ama. E é curioso, eu já expliquei isso aqui outra vez, mas quando Jesus faz a primeira pergunta para Pedro, na verdade ele pergunta, lá no grego ele pergunta: Pedro, tu me ágape? Essa é a pergunta que Jesus faz para ele. E a resposta de Pedro é: Pedro, o Senhor sabe que eu te filo. Ou seja, eu não te ágape. Eu não te amo com um amor perfeito. Eu te amo com um amor imperfeito. E Jesus torna a perguntar para Pedro na segunda vez: Pedro, tu me ágape? E Pedro continua respondendo: Jesus, eu te filo. Porque Pedro sabia que tinha errado com o mestre. Mas você entende que cada vez que Jesus pergunta se ele o ama com amor perfeito, e Pedro responde dizendo que não o ama assim, Jesus continua designando Pedro, confiando em Pedro e dando a ele uma atribuição no seu reino e dizendo: cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Eu não quero que você me responda se você me ama ágape, se você me ama perfeito, porque só quem ama ágape sou eu. E na terceira vez, Jesus muda a pergunta. No grego não é mais: Pedro, tu me ágape. A terceira vez é: Pedro, tu me filos. Pedro, eu entendi e você entendeu também. Que na caminhada comigo você não vai ser o bom. Você não vai ser o perfeito. Mas você vai continuar me amando. Ainda que falhando. Ainda que errando. Mas mesmo assim, Pedro, a Bíblia diz que Pedro baixa a cabeça, triste. E responde: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te filos, que eu te amo com um amor falho. E a resposta do Senhor é: então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Jesus não lança fora o homem e a mulher imperfeitos. Jesus não lança fora o homem e a mulher que erram. Ele insiste em nós, desde que nós reconheçamos que não somos perfeitos. E a Bíblia diz que naquele momento em que ele está falando sobre amor, ele faz uma conexão. E ele começa a responder para Pedro uma coisa. Verso 18. Em verdade, por que duas vezes em verdade? Porque é uma necessidade de enfatizar. Toda vez que você vir na Bíblia essa expressão em verdade, é porque o autor está querendo enfatizar essa colocação que vai ser feita agora. E a Bíblia diz: em verdade eu te digo. Quando você era moço, você se cingia e ia para onde você queria. Mas quando você for velho,
outros vão te tomar pela mão e vão te levar para onde você não quer. Se parasse por aí, estava tudo bem. Mas o verso 19 vai nos explicar por que Jesus falou isso para Pedro. E ele vai dizer, olha, verso 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte, diga morte, Pedro haveria de... Espera aí, pastora. Então, morte traz glória. Morte traz glória. A morte com que Pedro haveria de morrer traria glória para quem? Para Deus. Então deixa eu começar dizendo uma coisa: morrer não é fracasso, morrer não é o fim. Muitas vezes o morrer será glória para o reino de Deus. Foi assim com Jesus na cruz. Para todo mundo ao redor, a morte de Jesus era a perda da esperança, era o fracasso do Redentor, era a perda daquele que viria para redimir Israel. Mas para os céus, a morte de Jesus era o quê? Era a glorificação de Deus e era o reino de Deus chegando sobre a terra. A morte não é sinônimo de derrota. Por isso que hoje pela manhã, quando estávamos aqui, nós podíamos glorificar a Deus. Porque a morte para o cristão é mais do que apenas a perda de um corpo. Ela é o encontro face a face com o nosso amado. É o nosso maior anseio. E é interessante porque quando Pedro se coloca diante de Jesus e entende o amor, Jesus revela para ele que o amor está ligado à morte. Porque quem ama é capaz de entregar a própria vida. Toda vez que nós falarmos sobre amor, irmãos, nós vamos lembrar de entrega. Foi assim em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. E Ele não deu o seu Filho para uma coisa simples, Ele deu o seu Filho para o martírio. Para ele ser entregue aos seus algozes, para ele ser crucificado, para ele ser escarneado, para ele ser cuspido, para ele ser ferido. Mas aquela ferida traria paz para todos nós. Aquele sangue derramado traria redenção para todos nós, muito mais do que uma espada empunhada nas mãos. O sangue de Jesus traria redenção. E é interessante, irmãos, que Jesus, certa feita, disse que o maior chamado do homem não é para lutar. O maior chamado do homem e da mulher de Deus é para amar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus. Eu vou pedir ajuda da Jaque e da Sara para irem colocando aqui os textos para a gente ir mais rápido. Mateus 22, 34 a 38. Nós vamos ver o amor como mandamento supremo. Nós vamos ver o amor como a virtude por excelência. Nós vamos ver o amor como o mais alto chamado e o motivo principal de toda verdadeira perda e morte por amor a Cristo e que exalta a Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Houve um dia em que os saduceus, eu estou explicando ainda o contexto, os saduceus estavam pondo à prova a Jesus, e Jesus está falando com eles sobre a ressurreição, e eles de repente ficam calados. Os fariseus, agora sim é o texto de Mateus 22, de 34 a 38, vendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, o intérprete da lei, querendo colocar Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, já que amar o Senhor é o maior de todos os mandamentos, é necessário que esse mandamento molde o nosso entendimento em relação ao chamado do martírio. Porque a morte não intimida quem ama. Quem ama não tem medo da morte. Quando o nosso amor por Jesus exceder o nosso amor pela nossa própria vida, a nossa alegria será invencível.
E aí sim, tanto na vida quanto na morte, nós vamos glorificar ao Senhor. Paulo vai dizer lá em Romanos 14, de 7 a 8, que nenhum de nós vive para si mesmo. Diga para o seu irmão, nenhum de nós vive para si mesmo. Nem morre para si. Veja o texto comigo. Já colocou aqui, Sara? Obrigada, querida. Nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivemos, vamos ler juntos? É para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Então, quer vivamos ou quer morramos, glória a Deus. Meu irmão, quer você viva ou quer você morra, você é do Senhor. Então, por que ter medo da morte? Jesus disse, não tenha medo de quem mata o corpo, tenha medo de quem pode lançar a sua alma no inferno. Porque, irmãos, quem ama a Jesus, quer viva ou quer morra, pertence a Ele. Então, se colocarem uma arma na sua cabeça, se amedrontarem você... Irmão, essa semana eu ouvi uma experiência que aconteceu numa sala de aula, que foi muito interessante. Um jovem me contou que estava na sala de aula, e aí estavam falando sobre alfabetização. E uma moça muito ingênua falou assim, a minha avó me alfabetizou com a Bíblia. Tadinha dela. Foi falar isso na universidade. Diz que todo mundo olhou para trás. E eles se levantaram e foram em cima para perguntar o seguinte, mas você não continua cristã não, né? Diz que ela arregou na hora e falou, não, eu não sou cristã, eu não sou cristã. E aí a gente conversava, né, amor? Gente, mas não precisou nem de uma arma na cabeça. Não precisou nem pegar um filho e prender. Não precisou nem matar o marido, nem prender a esposa. Não precisou nem levar para o cárcere. Só a intimidação do que os outros pensariam dela já fez com que ela negasse Jesus. Irmão, você está entendendo por que nós estamos preparando a igreja para o tempo do fim? Por que nós estamos preparando a igreja para o martírio? Porque tem gente que não vai suportar quando a coisa apertar. E eu quero que você saia daqui hoje pensando, meu Deus, eu não vou ter medo, porque quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Então eu quero amar o Senhor enquanto eu tenho vida. Eu vou amá-lo intensamente. Eu vou amá-lo todos os dias. Eu vou desejar a sua presença. Eu vou me relacionar com Ele. Porque você acha que se você não amar o Senhor, você vai conseguir ser fiel a Ele? Não vai. Se a gente não conhecê-lo como Ele é, se a gente não quiser estar com Ele, se não ouvirmos a sua voz, se não ouvirmos os seus olhos, se não entendermos a sua palavra, nós não vamos ficar de pé quando alguém vier para nos acusar ou nos intimidar. Jesus, Ele vai nos ensinar que uma devoção amorosa, ela vai resultar numa renúncia espontânea da própria vida. Jesus, Ele vai nos ensinar que ainda que essa renúncia espontânea seja obtida por meio de uma pressão externa, nós vamos ter a coragem em Deus, capacitados pelo Espírito, de não renunciar a Cristo, e sim a esse mundo. Tem um filme, Eltlas, me lembra o nome do filme que você assistiu, do rapazinho que morreu 14 anos? Isso aí. Como? Estandarte. Assista esse filme. A véia surda. Cristandade. Pensei em 30 palavras, menos essa. Né? Cristandade. Assista esse filme. Um jovenzinho, história real, né? Baseado em histórias reais. O menino tinha só 14 anos. E ele não negou Jesus, irmãos. Isso aconteceu no México. Não negou Jesus. E o padrinho dele dizia para ele assim, enquanto ele era espancado, enquanto ele apanhava, ele dizia assim, é só você negar, para de apanhar. Se você negar, eles param de bater, não foi assim? E ele disse, não, eu não nego. E aí, foi quando depois de ele apanhar muito e não negar, e o padrinho insistindo, nega por favor, eu não estou mais aguentando ver você sofrer. E o menino dizia, não, eu não nego. Veio aquele soldado e atirou nele
e ele já caiu na cova que estava preparada para ele. Aí você pergunta, pastor, isso aconteceu de verdade? Sim, aconteceu de verdade. O que leva um jovem de 14 anos a não negar Jesus? O amor por ele. Conhecer a Jesus. Eu me lembro de uma menina, ela devia ter uns 8 anos. O pessoal do departamento infantil vai lembrar dessa história. Os pais dela não eram evangélicos. E ela aceitou Jesus numa escola bíblica de férias, aqui no mês de julho. E ela vinha para a escola bíblica, mas ela vinha escondido dos pais. E uma irmã aqui da igreja passava ali na porta da casa dela e pegava ela. E ela sempre estava machucadinha e chorando. Então ela ficou sabendo que era assim. A mãe e o pai diziam para ela, você quer ir para a igreja? Então você vai. Mas antes de você ir, você vai levar uma surra. E todos os domingos de manhã, ela era espancada pelo pai e pela mãe. Aí você fala, pastor, e por que ela não disse, então eu não vou mais para a igreja? Não, ela continuou firme. Porque naquela pouca idade, ela conheceu um Salvador, um Redentor, que valia a pena não renunciar a esse amor. Porque o amor que ele mostrou para ela era maior do que o que ela já tinha experimentado naquela pouca idade. Eu quero te encorajar, meu irmão, nesses dias, a dizer ao Senhor Jesus, Jesus, me dá esse amor. Me dá esse amor tão profundo que vai me fazer não renunciar e não rejeitar quem o Senhor é. Sabe, irmão, Jesus, ele nos ensina a entrega voluntária. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo 10, verso 18. Quando Jesus está para entregar-se a si mesmo, ele vai falar sobre a sua obra, sobre a sua entrega. E ele diz uma coisa para os discípulos. Tem uma parte do versículo que diz assim, ninguém tira a minha vida de mim. Antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para tomá-la de volta para mim. Olha que coisa tremenda. Talvez você lendo esse texto, você fala assim, mas pastora, não. Não foi assim, não. Ele não foi lá e se entregou. Foram lá e prenderam ele. Foram lá e bateram nele. Foram lá e espancaram. Foram lá e colocaram uma coroa. Foram lá e pegaram tiras de couro com lanças de ferro e rasgaram a carne dele. Foram lá e deram vinagre para ele beber. Foram lá e cuspiram na cara dele. Foi assim. Não, irmão. Ele espontaneamente, como uma ovelha muda, que é entregue ao matadouro, ele não se debateu. Quando vieram prendê-lo, ele não tentou correr. Ele não tentou fugir, ele não tentou lutar. Ele disse para o seu discípulo Pedro, guarde a espada, Pedro, porque todos que levantarem a espada perecerão por ela. E ele foi e se entregou. Irmãos, o martírio não é quando a gente resiste, é quando a gente diz, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim, então eu me entrego. Mas eu acho que nenhum de nós aqui está preparado para isso. Mas nós estamos tendo esse tempo de entendimento na palavra, para que a gente possa, pelo menos, buscar, diante da face do Senhor, o mesmo clamor que Jesus fez ao Pai. Porque quando ele sabia que ia entregar a vida dele, ele não ficou assim em casa, tranquilão, conversando com os seus amigos. Ele foi para o monte orar. Irmãos, esses são dias de oração para a igreja. Esses são dias de intercessão para a noiva. Esses são dias de preparo. Esses são dias de buscar o Espírito, de encher a lamparina. Porque é só pelo poder do Espírito que nós seremos capacitados a permanecer de pé em dias tão difíceis como esse. É quando o Espírito Santo nos leva a amar mais a Jesus. É quando o Espírito nos leva a entender a grandeza do privilégio de estar com Ele. Quando nós fechamos os olhos aqui, nós abrimos os olhos diante do Senhor. Sabe, irmãos, eu compartilhava hoje de manhã com alguns irmãos algo que Deus falou em novembro com a Mariazinha, numa igreja que ela estava com a Isabel. E Deus falou que iria recolhê-la. Sabe, irmãos, e Deus falou que ela teria uma experiência como ela nunca teve, face a face com o Senhor. Irmãos, face a face. Aí você olha para a morte e diz, eu continuo vendo ele por espelho, como num enigma. Aí você olha para a morte e diz, eu posso vê-lo face a face. O que você vai escolher?
você vai escolher ver Jesus face a face. Então eu quero te encorajar, meu irmão. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Para que esse amor se transforme numa motivação que vai te conduzir a uma vida de entrega diária. Porque quem vive para Jesus se entrega por Ele. E a Bíblia diz que Jesus falou isso. Ele, como ovelha, se entregou. Mas tem uma coisa que me chama a atenção na palavra. É que toda motivação de entrega só é aceita por Jesus se ela for feita da maneira correta. Tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3, que diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Em outras versões diz, me aproveitaria. Não adianta. Veja que o Senhor, nesse texto, está falando com a gente sobre duas situações de entrega. Uma é a entrega, a doação generosa de todos os bens. Irmãos, foi o grande problema do jovem rico. Foi não conseguir se desfazer dos seus próprios bens. E o Senhor está dizendo, olha, ainda que você pegue todos os seus bens e resolva dar aos pobres, doação financeira, generosa. Uau, louvável. Imagina que o irmão entra aqui e fala, virei São Francisco de Assis. Vendi tudo, vou andar só com uma bata, descalço, meio franciscano, e vou viver do que vier, igual as aves do céu. A gente ia falar, uau, que incrível esse cara é. Será? Você entende que Jesus está falando aqui, olha, tem duas coisas que movem e que chamam a atenção de todo mundo. É a entrega dos bens e a entrega da própria vida. Ainda que eu pegue o meu corpo e doe, e queime o meu corpo, entregue ele para ser queimado. Ou seja, entrega voluntária. Se eu não tiver a motivação correta, que é o amor, não valeu de nada. É simplesmente tão ofensivo para Deus quanto rejeitar o martírio. Se a gente não faz essas coisas de forma a honrar o Senhor, o martírio por martírio pode ser algo que desagrada a Deus. Posso dar um exemplo? Alguém que entrega-se como Marte para ser famoso. Nossa, eu sei que se eu for para a ilha tal, que tem só o índio assim, eu vou ser famoso, porque eu vou acabar morrendo. Qual que é a motivação? Fama. Deus recebe esse mártir? Não recebe. Ah, pastora, eu estou numa comunidade igual essa aqui, que estão aprendendo sobre o martírio, e eu morro de medo de ser excluído e de ser tido como fraco. Então eu quero ser o primeiro a me entregar para ser mártir. Qual que é a motivação? O medo. Esse martírio Deus recebe? Não. Vamos dar outro exemplo. Ah, eu estou vendo que todo mundo aqui nessa comunidade morre de medo de morrer. Então eu vou me levantar lá na frente e vou falar, eu não morro. Eu amo a Jesus. E eu quero ser o primeiro a morrer por Ele. Qual que é a motivação? Superioridade. Deus recebe? Você está entendendo como martírio é algo mais profundo? Não é sobre o que os olhos veem, é sobre o que Deus está vendo dentro de nós. O martírio não é algo que se busca, é algo que se recebe. O martírio não é algo que se caça, é algo que se tem como dom. O dom é um presente. Ai, pastor, o martírio é um presente? É. A graça de padecer por Cristo, Paulo disse. É uma graça, é um favor imerecido que a gente recebe. Agora, alguns vão receber esse dom. Não ouvi nenhum amém, né? Outros não. Amém. Vou de novo. Alguns vão receber esse dom. Eita. Olha. Estás vendo, né, Jesus? Outros não.
Sinceros. Sinceros, né, Binho? Sinceros. Mas é um dom. Tem como a gente escolher? Vem. Tomara que não venha para nós, não é? Mas se vier, precisamos estar preparados. Tanto o martírio quanto os atos de sacrifício por si mesmos não têm virtude neles. É a motivação do ato que determina se o sacrifício agrada ou não a Deus, ou se o martírio tem valor. Mas ainda a palavra do Senhor vai dizer que por amar demais, você vai receber críticas severas. Vocês lembram da mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus? A Bíblia diz que aqueles 300 denários eram o trabalho de 1 ano de serviço dela. Era toda a aposentadoria dela também. E aquela mulher, ela quebra aquele perfume aos pés do Senhor e ela recebe uma dura crítica. Esse dinheiro poderia ser pego e vendido e dado aos pobres. Mas a Bíblia vai dizer que a motivação não eram os pobres. Era porque Judas ficava com a bolsa, estava de olho na bolsa e queria meter a mão na bolsa do dinheiro. Você está vendo como muitas vezes atos de bondade têm aparência de bondade, mas na verdade tem a motivação errada? Aquela mulher não se importou com a crítica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um jovem que corajosamente começa a aprender a língua árabe e começa a estudar sobre religiões orientais e vai para países orientais para pregar o evangelho, na iminência de não voltar, esse jovem muitas vezes vai ouvir críticas. Você está desperdiçando a sua vida. E de fato, alguns jovens, como nós ouvimos alguns meses atrás, né, Dani? Um jovem que foi para o Oriente, e lá no Oriente ele não podia falar com a mãe dele, conhecido dos meninos, não podia falar com a mãe dele, ele recebeu apenas a possibilidade de 1 vez por mês. Eu não posso dizer o lugar, nem como que ele foi, mas ele era daqui de Contagem. E lá ele evangelizava no mundo muçulmano, e ele teve um acidente grave lá. E ele veio a falecer. Esse jovem não voltou, o que sofreu o acidente. Ele não voltou. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Parece desperdício, sim ou não? Sim ou não? Menino novo, quantos anos? 21 anos. Parece desperdício. Mas ele estava disposto a tudo. Porque quando a gente ama muito alguém, a gente faz qualquer coisa por essa pessoa, inclusive partilhar com essa pessoa, olhe para mim, momentos bons e momentos ruins. Quando a gente casa com alguém que a gente ama, e eu espero que você casou amando essa pessoa e não com a garrucha na sua cabeça, você ficou diante de um juiz, ou diante de um padre, ou diante de um pastor, e ele perguntou, vai ser na saúde ou na doença? Vai ser na alegria ou na tristeza? Vai ser na prosperidade ou na pobreza? E você disse, sim, vai ser, sim, vai ser. Aí, o dia mau chegou. E aí, quando o dia mau chega, a gente começa a repensar aquele voto que a gente fez precipitadamente? Ou será que a gente diz, eu me lembro. Eu me lembro que eu falei para o Senhor que ia ser na saúde ou na pobreza, na tristeza ou na alegria, na riqueza, na abundância ou na falta. Sabe, irmãos, quando a gente faz um voto diante do Senhor de amá-lo, a gente tem que estar disposto a passar com Ele todos os momentos bons e os momentos ruins, os momentos fáceis e os momentos difíceis, os momentos de ganho e os momentos de perda, porque nós estamos aliançados com o Senhor, somos dele para sempre. E a Bíblia vai dizer, abra comigo a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 3. Eu não anotei aqui não, mas eu acho que é Filipenses 3. Filipenses 3, 7, 8, 9 e 10. Deixa eu ver, Sara, se é isso mesmo. Filipenses 3, 7. Isso. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu estou na Almeida século 21, mas pode deixar na NAA, tá? Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda. Por causa de quê, irmãos? E na Almeida século 21 vai dizer assim, por amor
de Cristo. Por amor de Cristo. Porque a gente ama a Cristo, a gente começa a reputar as coisas como perda. Aquilo que era valioso para aquele jovem, a casa dele. Aquilo que era valioso para aquele jovem, o carro que ele tinha. A faculdade, o curso que ele fazia, os amigos, a igreja. Ele reputou tudo como perda e disse: por amor a Cristo eu vou lá para o Oriente, eu vou pregar o Evangelho. Porque o que Cristo fez por mim, outros precisam saber, e ele não voltou. Por amor a Cristo. Verso 8, sim, de fato, eu também considero todas as coisas como perda, comparados com a superioridade de quê, irmãos? Do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo é superior a todas as coisas que nós experimentamos nessa vida. Aleluia! É superior. Pelo qual eu perdi todas as coisas. Eu considero todas as coisas como esterco, como refúgio, como que? Lixo. Para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Verso de número 10. 10. Para conhecer a Cristo. Olha que verso lindo, irmãos. O que eu quero é conhecer a Cristo. E o poder da sua... Para quê? Para tomar parte nos seus... Aí ninguém diz amém, né? Você entende? A gente quer o início do versículo. A gente quer conhecer a Cristo. Amém. A gente quer tomar parte na ressurreição. Amém. Mas a gente não quer tomar parte nos sofrimentos, mas para conhecer a Cristo. E para ressuscitar tem que primeiro sofrer, irmão. Não tem aquela plaquinha nessa igreja, pare de sofrer, não. Não tem. Já fica sabendo. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua... Meu Deus, espera aí. Como é que foi a morte dele? De cruz. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer? Não é, irmãos. Mas em nome de Jesus, você está aqui ouvindo, que houve servos do Senhor, que disseram: Senhor, eu quero por amor a Ti te conhecer, eu quero alcançar essa ressurreição, eu quero tomar parte no seu sofrimento, eu quero, Senhor, ter essa responsabilidade de ser como o Senhor na sua morte. Sabe, irmãos, naquele dia quando Jesus chamou Pedro, Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, se você fica dizendo para todo mundo que você me ama, eu quero que você entenda que vai chegar um dia, Pedro, que você vai ser morto da maneira como você não quer, Pedro. E naquele dia, quando prenderam Pedro, você sabe disso, a história conta, que prenderam Pedro e disseram para Pedro: você segue a Jesus. E ele estava tão fortalecido pelo amor do Senhor, que o alcançou e o perdoou, mesmo ele tendo falhado, que ele disse assim: sim, eu sigo a Jesus. E eles disseram: então você vai morrer como ele. E pegaram uma cruz e foram crucificar Pedro. E quando foram crucificá-lo, a história conta que ele disse: não me crucifique como meu mestre, ponha a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. E ele foi crucificado com a cruz de cabeça para baixo. Mas ele não fugiu da cruz. Ele disse: Senhor, eu não sou digno nem de morrer como o Senhor. Irmãos, o Senhor está dizendo para nós como igreja: chegou o tempo da gente amar a Jesus mais intensamente. A gente precisa conhecer Jesus como Ele é, o poder da sua ressurreição, se conformar com Ele na sua morte, fazer parte dos seus sofrimentos, porque ainda resta, como disse Paulo, uma parte das aflições de Cristo para serem completadas, e é por meio da igreja. Eu quero dizer, irmãos, que esse texto nos revela 3 verdades. Amar a Jesus vai nos levar a conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus vai nos levar a participar
de dois aspectos da vida de Cristo que nós não gostamos: sofrimento e morte. Por que, pastora, que vocês estão incutindo terror na gente? Porque a Bíblia diz que importa que nós anunciemos todo o conselho de Deus. Tem coisas da palavra que são glória e são vitória. Tem outras que são difíceis de ler e de entender. Mas todas elas são o conselho de Deus, igreja. E nós precisamos amar todo o conselho de Deus. Estarmos preparados em cada uma dessas situações. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque eu quero ler um trecho do livro que nós colocamos lá no grupo do Família Hebron. Eu espero que vocês já estejam lendo o livro Torturado por Amor a Cristo. Richard Rembrandt vai dizer o seguinte: se o coração estiver purificado pelo amor de Jesus Cristo, e se o coração o amar, poderá resistir a toda e qualquer tortura. Que não faria uma noiva por seu noivo, que não faria uma mãe por seu filho. Se você ama a Jesus como uma noiva ama o seu noivo, você pode resistir a tais tormentos, porque Deus não nos julgará de acordo com o quanto pudermos resistir, mas Ele nos julgará de acordo com o quanto pudermos amar a Deus e amar aos homens. O chamado do martírio como expressão de amor nada mais é do que seguir amando a Jesus como uma noiva ama o seu noivo. Seguir a Jesus amando mesmo quando a coisa ficar difícil. Seguir a Jesus amando mesmo quando o evangelho não for o evangelho do carro novo, da casa própria, da despensa cheia. Mesmo quando o evangelho for perseguição, solidão, abandono. Seguir amando a Jesus quando a prova for muito mais intensa, quando formos pegos de surpresa. Seguir amando a Jesus quando tentarem nos silenciar. Seguir amando a Jesus quando tentarem fechar as portas dos locais de reunião. Seguir amando a Jesus quando mesmo assim, querendo ler a palavra, ela não estiver mais disponível numa folha ou num aplicativo. Porque eu não sei se você sabe, na Coreia do Norte, quando você chega no aeroporto, ao passar pela alfândega, eles pegam os celulares para ver se no celular tem algum aplicativo da Bíblia. Onde isso, pastor? Aqui, nos nossos dias. Eu não sei se você sabe, mas aqui, pertinho de nós, já existe um país onde está se proibindo ter Bíblias nas mãos. Noruega. Aqui. Escolas da nossa cidade de Contagem já não podem, né, Eltlas, ter Bíblias nas suas bibliotecas. Não é permitido que a Bíblia esteja na biblioteca. E quando o Eltlas foi questionar, não é, Eltlas, por que não é permitido? Porque é um livro de cunho muito filosófico. Mas existiam todos os outros livros de todas as outras religiões, estavam lá. E aí eles responderam: mas a filosofia deles é diferente da do cristianismo. Nós estamos falando de um tempo que está muito perto de chegar. E eu quero te encorajar a continuar amando a Jesus. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Talvez o seu amor seja como o de Pedro. Talvez o meu amor seja como o de Pedro. Um amor falho. Fraqueja. Titubeia na fé. Mas eu quero dizer que Jesus não vai te abandonar por causa disso. Se você decidir correr para os braços dele e amá-lo cada vez mais, ele vai te encorajar e te fortalecer e te levantar para que você o ame cada vez mais e mais intensamente. E a entrega não vai ser tão difícil assim, ela vai ser voluntária. Como um cordeiro, o mundo foi levado ao matadouro. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas ele fez isso porque ele via a alegria que lhe estava proposta. Ele via que o fruto do penoso trabalho da sua alma redundaria em povos de todas as tribos, línguas, nações.
Ele viu a mim e viu a você. Eu quero dizer que vai valer a pena, irmão, estar diante dele, amando a Jesus em todo o tempo. Essa jovem, por causa de uma pergunta na faculdade, ela negou Jesus. E nós? Eu quero te convidar nessa hora a orar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros, para que o amor do Senhor, ele seja cada vez mais intenso no nosso coração. E nós possamos seguir confiadamente, crendo que vai valer a pena estar diante dele, que nós não podemos abrir mão da sua presença. Aleluia. Como eu te amo, como eu te adoro, és tudo pra mim. Como eu te amo, como eu te adoro, és tudo pra mim. Tu és tudo. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. És tudo pra mim. És tudo pra mim. Como eu te amo, como eu te adoro, és tudo pra mim. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te adoro, és tudo pra mim. Tu és tudo. Tudo pra mim. És tudo pra mim. És tudo pra mim. És tudo pra mim. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. E podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. E podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. E podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. És tudo pra mim. És tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Oh, Jesus, Tu és, Senhor. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra nós, Jesus. Nós não temos outro bem além de Ti. E a canção não mudou. A canção não mudou. A canção não mudou. Continuo dizendo te amo. A canção não mudou. A
canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo, a canção não mudou, a canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo, a canção não mudou, a canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo. Oh, aleluia, Jesus. Sabe, meu irmão, a canção não pode mudar. Nós precisamos continuar amando o Senhor intensamente, porque aquele que perseverar até o fim, esse que vai ser salvo. Mas eu vou além, aquele que amar até o fim, esse vai ser salvo. Porque aquele que não ama, ele nunca vai conhecer a Deus. Então ame a Jesus. Certo dia, isso é verdade, entraram numa igreja com armas, num país da Europa, lá na Romênia e na antiga União Soviética também. Mas isso aconteceu lá na Romênia. E quando eles entraram na igreja armados, eles disseram a seguinte coisa: quem quiser negar a Jesus pode sair, porque quem ficar vai ser morto. E aquele homem que sobreviveu, ele conta que naquele momento quase que 80% da igreja saiu. E aqueles soldados, eles jogaram as armas no chão. E eles disseram assim: irmãos, nós também amamos a Jesus, mas nós queríamos ter um tempo de comunhão com quem só amasse de Jesus de verdade. Ficaram tão poucos na igreja, mas ele conta que naquele momento a comunhão de Deus, a presença de Deus encheu aquela casa. Com aqueles poucos que não saíram. E aqueles poucos que saíram receberam uma sentença: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus vale mais do que a nossa própria vida. A canção não mudou, A canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo, a canção não mudou, a canção não mudou, a canção não mudou. é Jesus. Continuo dizendo te amo, Te amo, eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, diga isso ao Senhor nessa noite. te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Você pode dizer isso a Ele nessa hora: eu te amo, eu te amo, Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Leva-me,
te amo. Essa é a noiva do Senhor, que pede ao Senhor: adorna a noiva, prepara a noiva, capacita a noiva, Jesus, prepara a noiva. Não sabemos e não podemos andar sem a tua preparação e sem a tua capacitação. Mas nós dizemos uma coisa ao Senhor, como Pedro disse: nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. E queremos aprender a não retroceder, porque nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam sempre para a conservação da alma. Amém, queridos? Não retroceda. Nós não somos o que retrocede, mas aquele que avança sempre para a conservação da alma. Queria chamar aqui a Lavínia e o Jonatas. Vem cá, Jonatas. Vem cá, Lavínia. Margarete. A Lavínia já está lá, você vai chamar? Amém. Márcia, Rodrigo, vão acompanhar. Fabi. Queria convidar você a levantar suas mãos em sinal de receber. Eu chamar aqui o pastor João. Vem cá, Messi. Vai fazer a bênção apostólica. Diga para o seu irmão: vamos amar mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sábado que vem é o aniversário da nossa igreja. Você é convidado a estar aqui, mas você é um aniversariante, amém? Então esteja aqui para soprar a velhinha com a gente. A Santa vai estar com a gente, né, amor? Vai fazer um macarrão, ó, gostoso, né? Não é cantina, viu, irmãos? É a nossa celebração pelos 24 anos. Domingo vai ter bolo gostoso, que as irmãs, a Grace, olha, a Grace vai nos abençoar, Gisélia vai nos abençoar, né? Então, assim, participe desse tempo tão maravilhoso que Deus vai conceder à igreja. E nós queremos que será um derramar da presença. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa de adorarmos a Ti, sabendo que a Tua presença está conosco nesse lugar, mas ela não fica quando nós vamos embora. Essa presença permanece com cada um de nós. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela equipe de diáconos que serviu, pela equipe de boas-vindas que preparou a recepção dos nossos visitantes, pelo pessoal da mídia, do som, da sonoplastia, das libras, todos os que de alguma maneira serviram ao Senhor nessa noite, e a cada um dos teus filhos e filhas que vieram com o coração sedento e desejoso por te buscar. Obrigado, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, que essa semana seja uma semana coberta pelo seu sangue. Livra-nos de todo mal, livra-nos do maligno. Dá-nos, Senhor, a tua bênção e a tua paz. Dá-nos o pão que nos alimenta cada dia, mas sobretudo o pão que é o Senhor Jesus. E quem dele se alimenta jamais terá fome, e quem bebe de ti, Senhor, jamais terá sede. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós aqui nessa noite, hoje e sempre. Amém. Amém.